En- Então, gente, cá estou eu novamente tentando gravar sozinha. Acho que vai dar certo, né? Porque deu da outra vez. Eu posicionei mais ou menos ali, tomara que não caia essa montanhazinha que eu fiz de livros para colocar o tripé em cima. Eu não consegui ainda espichar o tripé como deve ser. Quando eu espicho, parece que ele fica meio frouxo, mas enfim, eu acho que tá bom assim. Gente, hoje nós vamos falar especificamente sobre esse livro aqui, ó, e mais especificamente sobre os contos gauchescos, porque esse livro aqui, do Simões Lopes Neto, ele contém, é um livro que praticamente contém dois livros, ou é escrito em duas partes. Os contos gauchescos, não sei se dá para vocês enxergarem bem, e Lendas do Sul. Então, hoje nós vamos falar dos contos gauchescos, porque é o que nos vestibulares anteriores da URGS e de outros tem solicitado. Eu trouxe para vocês nesse aqui, foi solicitado no vestibular de 2012, no vestibular de 2013 e 2004 também foi solicitado, tá? A leitura dos contos gauchescos. Então, como eu, vamos dizer assim, né, preparo vocês para o vestibular e para o Enem, mesmo aqueles que não vão fazer vestibular especificamente da URGS, que em geral cai questões, mesmo ainda que não necessariamente seja uma das leituras obrigatórias do ano, deste ano de 2023, não é uma das leituras obrigatórias, mas já foi em várias oportunidades, mesmo não sendo uma das leituras obrigatórias, como estamos no Rio Grande do Sul, corre o risco de cair alguma questão. Além disso, como vocês sabem, porque nós já passamos ali pelas aulas do pré-modernismo, o Simões Lopes Neto foi uma figura ao lado do Valdomiro Silveira, uma figura importantíssima do pré-modernismo, porque ele, vamos dizer assim, inaugurou ao lado do Valdomiro Silveira no pré-modernismo o romance ou texto regionalista, né? Então diz até, eu fiz várias anotações aqui dos comentários dos professores, que o Simões Lopes Neto, ele inaugurou não o regionalismo nosso, mas inaugurou o regionalismo universal. Foi daqui que eu fiz as anotações, estava olhando errado. Então, tem algumas partes que o professor diz assim, registrando com maestria não só a linguagem falada pelo gaúcho, como também suas crenças, seu comportamento e sua cultura. Então, pode-se dizer que o Simões Lopes Neto, ele inaugurou uma tendência que posteriormente foi chamada de regionalismo universal, que engloba, além de outras coisas, uma análise do comportamento primitivo do homem, no nosso caso, do homem campeiro do sul. Então, agora, esse Contos Gauchescos, ele traz para nós 15 contos. 15 contos, como se diz, contos gauchescos. Entre eles, ele traz 13 onças, ele traz No Manancial, ele traz Deve-me Queijo, e etc, etc. Então, eu vou tentar, para não ser muito longo o vídeo, eu vou tentar comentar alguns dos contos com vocês, tá? Dos contos gauchescos. Sempre lembrando que o João Simões Lopes Neto é um autor gaúcho também, então ele escreve sobre a cultura do Rio Grande do Sul com conhecimento de causa, porque ele é gaúcho.
é um gaúcho da cidade de Pelotas, que eu estava olhando ali e me deu um susto. Eu pensei, será que eu botei a gravar ou eu tenho que começar tudo de novo? Mas aí olhei ali nos numerozinhos, botei a gravar. Então, como eu estava dizendo, é um gaúcho de Pelotas. Ele nasceu na metade do século XIX e faleceu no início do século XX. Ele chegou a morar no Rio de Janeiro há alguns anos, ele inclusive começou a faculdade de medicina, mas como ele já se encontrava doente, ele voltou para Pelotas, né? Voltou para o Rio Grande do Sul, e em Pelotas, a cidade natal dele, ele foi muito participativo de todos os eventos culturais, de todos os jornais da época. Ele escrevia artigos, ou ele ficava como revisor, ou ele ficava ali na redação, organizando. Os eventos culturais também, ele era incansável em organizar. Então, ele foi um escritor muito proativo, não só na parte da escritura dos textos, mas também na participação da cultura em geral, né, do Rio Grande do Sul e de seus eventos. Então, o Simões Lopes Neto, para contar os causos dele, né, que esses contos a gente pode chamar também dos causos, como antigamente os gaúchos chamavam, ele criou um personagem que é o personagem que conta, que é o vaqueiro Blau Nunes. Então, volta e meia, o Blau Nunes está contando ali como testemunha, volta e meia, o Blau Nunes está contando ali como alguém que já ouviu essa história, desculpem, que já ouviu essa história contada por outras pessoas. E volta e meia, o Blau Nunes ainda é muito jovem, ainda um gurizote, né, como se chamava na época, no linguajar do gaúcho, e volta e meia, o Blau Nunes já é um adulto, e já é um adulto bem maduro de uma certa idade, tá? Então, outra coisa que eu esqueci, eu até marquei as coisas aqui, porque é tanta coisa que a gente tem que falar do Simões Lopes Neto que a gente até se perde. Ele é considerado, diz aqui, Simões Lopes Neto chegou a ser considerado o precursor da tendência de regionalismo universal consagrada em Guimarães Rosa. Então, a importância do João Simões Lopes Neto é tão grande que eu já disse lá nos vídeos de pré-modernismo, e volto a dizer aqui, que ele é considerado precursor, ele que abriu passagem para outros regionalistas universais de grande peso como Guimarães Rosa, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, gente, só para apresentar, o Blau é considerado leal, ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade, precavido, perspicaz, sóbrio, infatigável e dotado de uma memória de rara nitidez, brilhando através da imaginosa e encantadora loquacidade servida e floreada pelo vivo e pitoresco dialeto gaúcho, tá? Então, esse é o Blau Nunes, criado pelo João Simões Lopes Neto. Tanto que o João Simões Lopes Neto, lá pelas tantas, diz: Patrício, apresento-lhe o Blau, aliás, o vaquiano, tá? Então, ele já apresenta, porque é ele que vai contar todas as histórias. Então, tem um conto, por exemplo, de 300 onças, que o que a gente pode dizer desse conto? Esse conto é a história de um empregado que tinha que levar um bom dinheiro
onças que chamavam naquele tempo, né? O nome do dinheiro, um bom dinheiro de um lugar para o outro. O patrão incumbiu esse empregado de levar o dinheiro. Claro que naquele tempo iam a cavalo, com um cachorrinho atrás, etc, etc. E lá pelas tantas, esse empregado, resolveu tomar um banho no rio, né? Parar um pouco para descansar, porque as distâncias eram enormes para andar a cavalo, e tomar um banho no rio. Daí ele tirou toda a roupa e tal, e tirou aquela bolsa que eles levavam, que agora não me ocorre o nome. Deixa eu ver. Tá, depois eu me lembro do nome, né? Eu acho que vocês até botaram quando fica aquilo cri, 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 que passa a bolsa, não importa o nome. Então, ele resolveu tirar toda a roupa e colocar ali no chão, e a bolsa ele pendurou em algum lugar. E depois ele pegou a bolsa pegou a roupa, colocou e seguiu firme para chegar lá e deixar o dinheiro no seu destino. Quando ele chegou lá, cadê a bolsa com o dinheiro? Ele se lembrou que tinha esquecido lá pendurado numa árvore. Voltou para buscar o dinheiro. E na volta ele encontrou esses que andam também, uns vaqueiros que estavam levando gado ou fazendo não sei mais o que. E daí ele ficou desconfiado que eles pudessem ter roubado o dinheiro dele, que Deus o livre, não era o dinheiro dele, era o dinheiro do patrão, ele estava muito preocupado com isso. E ele perguntou, vocês viram assim assado? Não, ninguém viu e tal. E seguiram. Ele chegou lá, procurou o dinheiro por tudo e não achou. Daí aí nesse meio tempo que ele não achou o dinheiro, ele pensou até em se matar, porque a